Boa noite, tudo bem? Como vão? Sejam bem-vindos em mais uma aula de Direito das Coisas. E hoje nós iremos tratar do tema hipoteca e anticrese. Semana passada nós vimos penhor, sendo que essa aula já está disponível para vocês no AVA. E hoje nós iremos abordar hipoteca e anticrese. Então vamos lá. Quando a gente se fala a respeito de hipoteca, o que primeiramente vem à nossa mente são aqueles filmes americanos, aquele problema que teve imobiliário que ensejou a intervenção do Estado, para salvar vários imóveis, de pessoas que não conseguiram honrar o pagamento. Mas sempre a gente faz essa referência, Então, nos filmes americanos, a gente sempre vê ou ouve falar, nessa palavra hipoteca. A hipotecar significa dar, entregar, que significa o quê? Nesse caso específico, transmudando aqui para o nosso direito, nada mais é do que uma garantia. Para que eu ofereço essa garantia? E qual o bem que eu posso oferecer em garantia? Bom, como o penhor, nós vimos na semana passada, se refere a bem móvel, A hipoteca nada mais é do que uma garantia que eu vou disponibilizar para o meu credor, como um bem imóvel, uma garantia que se tratará de um bem imóvel para garantir uma dívida assumida, ou um empréstimo, financiamento, qualquer tipo de dívida eu posso oferecer, posso dar em garantia, oferecer em garantia a um bem imóvel. Então, a hipoteca, ela se refere, a esse bem imóvel. Então, é um direito real de garantia, onde é concedido um bem imóvel que vai continuar em poder do devedor, ou seja, o devedor vai continuar em poder desse bem, e vai assegurar ao credor, se, porventura, esse devedor não honrar com o pagamento da obrigação assumida, ele poderá o quê? Entrar com um processo judicial para excutir, buscar esse bem que foi dado em garantia. Como nós vimos na conceituação geral, nas características gerais dos direitos reais, se trata de esse direito, ele não é de forma direta. Não significa que o devedor, não pagando a dívida, eu possa já diretamente, como credor, ir lá pegar o bem para mim, tomar o bem, transferir o bem para o meu nome. Não, isso não acontece. É necessário que haja uma provocação do Poder Judiciário para que ele possa ser transferido para a propriedade do credor, tá? Então, é um direito real de garantia e podemos dizer também que é um direito que ele se encontra um pouco adormecido no mercado. Por quê? Porque a maioria dos bancos não oferecem mais esse tipo de financiamento, esse tipo de financiamento com a garantia da hipoteca, uma vez que a hipoteca ela é repleta de exigências, trâmites que fazem com que essa procura seja menos do que realmente outros tipos de empréstimos com outros tipos de garantia, E a alienação fiduciária, ela veio e tomou o mercado de uma forma muito mais efetiva, Então, a hipoteca, ela tem essa característica, aqui no Brasil, de eu dar um imóvel meu em garantia a uma obrigação assumida. Só que no mercado hoje, os bancos não estão oferecendo muito esse tipo de financiamento em decorrência da burocracia. E outra característica que impede também essa difundir esse tipo de empréstimo com garantia
né, de um bem imóvel, a hipoteca precisamente. Por quê? Porque o bem, ele continua em nome do devedor. Isso para o banco, né, para uma instituição financeira, isso não é proveitoso, isso não é interessante, né? Já que na alienação fiduciária há uma transferência do bem para o credor. Então, o banco prefere oferecer esse tipo de garantia, né, a alienação fiduciária, ou então um empréstimo com garantia de bem imóvel, mas que não se trate da hipoteca em si, né, com as suas prerrogativas e exigências. Então, ele vai te oferecer, a instituição financeira, ela vai te oferecer um outro tipo de empréstimo que para ela é mais vantajoso também. Então, para que serve eu oferecer meu imóvel em garantia em decorrência de uma obrigação assumida, um financiamento, um empréstimo? Significa, gente, que a mesma característica do penhor, que caso isso ocorra, vocês irão conseguir, nós iremos conseguir o quê? Um juro menor. Se alguém vai te emprestar um dinheiro, seja uma instituição financeira, seja particular, sendo que esse dinheiro ele está, né, respaldado por um bem, ou seja, se o indivíduo não paga, eu vou receber de todo jeito, o credor fica com mais segurança em conceder esse crédito. Ele tem mais segurança em conceder o crédito e, em razão disso, ele aplica um juro menor, porque o risco é menor, né? Porque o risco, ele é menor. E outra característica também que impede muito a utilização e a adoção da hipoteca pelas instituições financeiras é que essa hipoteca ela pode ser dada em vários empréstimos. Um único bem imóvel ele pode ser dado em garantia em outros empréstimos. Então, essa diversidade da hipoteca gera esse rigor, às vezes, do banco e não querer, né, difundir esse tipo de garantia, esse direito real de garantia que é a hipoteca, né? Mas que ela é muito utilizada e foi muito utilizada, principalmente nos Estados Unidos, né, para que houvesse ali depois da crise de 29, onde veio a queda brusca do setor imobiliário, então ela foi muito utilizada. E ela continua sendo utilizada lá. Aqui no Brasil, houve outras possibilidades de concessão de crédito com mais segurança para o banco, e, em razão disso, eles preferiram, né, dar mais ênfase nessas de garantia de um bem imóvel, né? Se a pessoa for casada, né, ou tiver uma união estável, faz-se necessário, a união estável, a gente tem que ponderar. Tá travando? Hã? Peraí, deixa eu ver se é a minha internet. A internet tá boa. Tá travando só para você, Rafael? Para mim tá bem aqui. Bom, então vamos lá. Ah, tá. Travou, mas normalizou. Isso às vezes é pico dessas internets, né? Então vamos lá. Voltando aqui à hipoteca, né? Então a hipoteca, para que quando a pessoa for casada, né? Ele deve o quê? Obter a outorga uxória, né? Para que seja possível, no caso, a concessão desse bem imóvel dado em garantia, né? Ele tem que ter a outorga uxória, ou seja, tem que ter autorização do marido ou da mulher para que haja concessão, né? A indicação desse bem que vai garantir essa obrigação assumida. Por quê? Porque se trata de um bem imóvel, salvo no regime de bens de separação obrigatória de bens. Então, no regime de separação, não há que se falar em
autorização em outorga ou custódia, tá? Porque cada um vai administrar os seus bens, cada um fica na administração dos seus bens, mesmo na mantença do casamento, ou seja, durante o casamento, salvo nos outros regimes de bens, quais sejam comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens. Então, nesses dois são exigidos o quê? A outorga custódia, né? Bom, as espécies de hipoteca. Nós temos três espécies, né? Depois a gente volta em características. Nós temos a hipoteca, quanto à causa originária, ela pode ser convencional, quando ela é derivada de um contrato, ela pode ser legal, quando resulta de lei, né? E judicial, quando emana de sentença. E quanto ao seu objeto, a hipoteca ela pode ser comum ou ordinária, quando recai somente sobre imóveis, que é a característica da hipoteca nata, ou especial. Por quê? Porque quando nós vimos direito civil, parte geral, nós vimos bens móveis e imóveis, não vimos? E falamos a respeito da característica da aeronave e dos navios, que a aeronave e os navios, apesar de eles serem considerados bens móveis, sobre ele poderá incidir o quê? A hipoteca, sendo que essa hipoteca ela deve ser devidamente registrada, né, para que ela tenha, e como se trata de navio, né, e aeronave, são leis especiais que regem, né, então deve-se atender essas leis especiais. Com relação à característica, né, da hipoteca, a primeira característica, o bem gravado deve ser de propriedade do devedor ou de terceiro, que conceda essa autorização, né? Tem que ter uma concessão de autorização para que imóvel de terceiro seja dado em garantia do devedor, né? Então, tem que ter a propriedade desse bem. O devedor continua na posse do imóvel hipotecado. Essa é a característica que faz com que os bancos e instituições financeiras não ofereçam tanto a hipoteca, né? Porque o devedor ele vai continuar na posse desse imóvel hipotecado. Então, ele terá a posse direta, né? Ele terá essa posse direta e a instituição financeira, ou se for num contrato particular, o credor, ele não terá a posse direta, e sim a indireta. Tem caráter acessório, assim como toda característica de direito real, né? Porque o direito real de garantia, ele é uma característica, é um negócio jurídico que é o principal, né? Que é o empréstimo, que é o financiamento, que é esse negócio jurídico que originou o oferecimento desse bem em garantia. Na modalidade convencional, ou seja, quando ela é feita através de contrato, ela deve ser o quê? Solene, né? Confere ao titular os direitos de preferência e de sequela, né? Sequela, ou seja, de buscar os bens, o bem onde quer que ele se encontre. E assenta-se em dois princípios, da especialização e da publicidade. Especialização, eu tenho que indicar pormenorizadamente as características desse bem imóvel, com a sua matrícula, né, com todas as especificações características desse bem imóvel, metragem, tudo certo para que haja ali a ocorrência dessa hipoteca. E deve dar publicidade, e essa publicidade ela é dada em razão do registro, né? Esse registro, ele é o que dá esse caráter erga omnes, esse caráter de publicidade, né? Nós falamos das espécies, vamos falar especificamente. Nós já falamos aqui, né? Eu já falei, já adiantei o tópico, que os bens que podem ser dados em garantias. Primeiro, o bem imóvel, né? Como nós já falamos, que pode ser próprio ou de terceiro, desde que haja autorização expressa desse terceiro, né? O imóvel rural, ele deve ter um certificado do INCRA, né, para que ele possa ser registrado, essa hipoteca de um bem imóvel rural, né? E também podem ser hipotecados o domínio útil,
a enfiteuse, que não mais existe, que nós vamos estudar, inclusive, a anticrese no lugar da enfiteuse, o domínio direto, que pertence ao senhorio, a concessão do direito real de uso, que nós já vimos nas aulas anteriores, a concessão do direito de uso especial para fins de moradia e a propriedade superficiária, no caso de superfície. A alienação do bem hipotecado. O que é alienação? Quando a gente se fala em alienação, a gente fala o quê? Transferência de propriedade, né? Uma transação. Então, essa alienação do bem hipotecado, ela é possível, porque é nula a cláusula que proíbe o proprietário de alienar o bem imóvel hipotecado nos termos do artigo 1475. Então, caso haja alienação, o que acontece? Não haverá a antecipação do vencimento da dívida. Nesse caso, a alienação ela vai depender do quê? Da anuência do credor. Mas dessa anuência desse credor. Por quê? Porque o direito real, gente, ele gruda no bem. Ele é acoplado a esse bem. O bem vai grudar o quê? Nessa obrigação. Então, ele vai acompanhar. Esse bem imóvel, a hipoteca está devidamente registrada, então ele acompanha a alienação, acompanha aí a transferência de propriedade. Pluralidade de hipotecas, ou seja, subhipotecas. Outra característica da hipoteca é que ela permite, várias hipotecas sobre o mesmo imóvel. Como eu falei para vocês também, que essa característica que os bancos também fica até inviável, gente, de acionar judicialmente. Vamos supor que o imóvel vale aí 500 mil reais e eu faço um empréstimo em um determinado banco de 100 mil, eu dou o imóvel em garantia. Aí eu faço em outro banco, dou o mesmo imóvel em garantia, faço um financiamento de 200 mil. Ou seja, o bem suporta mais hipotecas. O bem é superior às obrigações assumidas. Nesse caso é possível, mas se eu não cumprir um determinado obrigação junto com o banco e estou cumprindo com a do outro, como que vai fazer para, no caso, haver aí a execução desse contrato? O banco vai poder acionar judicialmente como? Se o bem também está sendo dado em garantia em um outro, em uma outra transação, em um outro financiamento, em outro empréstimo. Então, é complicado isso. Então, para que seja possível, vai ter que vender o bem, lembrando que a hipoteca, ela atrela, essa hipoteca, esse direito real, é um direito imóvel, um bem imóvel, Então, tem todas essas características que dificultam a execução desse contrato, Mas admite-se a pluralidade de hipotecas sobre o mesmo imóvel, salvo se a primeira hipoteca contiver ali cláusula proibitiva dessa segunda hipoteca, Mas a ordem de preferência é estabelecida pela prioridade da inscrição, Então, ao constituir uma segunda hipoteca, o devedor deve cientificar o novo credor acerca do ônus anterior, Então, tem que cientificar o novo credor, acerca da hipoteca anterior, da existência da hipoteca anterior. A hipoteca legal, quando ela acontece? Como o próprio nome diz, a hipoteca legal é aquela que a lei determina, para garantir determinadas situações previstas em lei, de acordo com o artigo 1489 do Código Civil. Então, a hipoteca legal, ela confere nos seguintes casos previstos nos incisos: as pessoas jurídicas de direito público interno sobre os imóveis pertencentes aos encarregados da cobrança, guarda ou administração dos respectivos fundos e rendas. Por exemplo, a hipoteca legal incide sobre os bens do presidente da República, dos governadores, prefeitos, parlamentares, ministros, secretários de governo. Então, incide sobre os bens que eles usufruem.
Aos filhos sobre aos imóveis do pai ou da mãe que passar a outras núpcias antes de fazer o inventário do casal anterior, né? Ao ofendido ou aos herdeiros sobre os imóveis do delinquente para a satisfação do dano causado pelo delito e pagamento das despesas judiciais, ao co-herdeiro para garantia do seu quinhão ou torna da partilha sobre o imóvel adjudicado ao herdeiro reponente. O herdeiro reponente é o que adjudicou. O que ele fez? Ele pegou o imóvel inventariado, comprometendo-se a repor em dinheiro a cota que ele pertencia aos outros herdeiros, né? Ao credor sobre o imóvel arrematado para garantia né, que ele vai honrar os créditos oriundos daquela arrematação, vai honrar o compromisso assumido na arrematação. Especialização da hipoteca legal. Consiste na indicação do imóvel sobre o qual recai a garantia real, do seu valor e do montante da responsabilidade do devedor. Ele não prevê, no caso do Código Civil de 2015, ele não prevê um procedimento específico, especial para especialização da hipoteca legal. No caso, sendo adotado uma jurisdição voluntária que é regido pelos artigos 719 a 724 do Código de Processo Civil. A hipoteca judiciária é aquela hipoteca que ela é oriunda de uma sentença judicial, né? Então, o juiz determina. Então, é um direito real de garantia sobre coisa alheia e imóvel construída com base em uma decisão judicial. E ela é concedida em duas hipóteses. Decisão judicial que condena o réu ao pagamento de prestação em dinheiro, ainda que se trate de decisão liminar, né? Ou seja, ele é condenado a pagar um determinado dinheiro. Se ele tem um imóvel, esse imóvel irá garantir o cumprimento dessa decisão judicial. A decisão judicial que no curso da execução determinar a conversão da prestação de dar, coisa, fazer ou não fazer, em prestação de dinheiro, também para garantir o cumprimento, né? Então, é possível, né, nessas duas hipóteses, a hipoteca judiciária. Remissão. A remissão, gente, vem da liberação, né? Remissão com 2 S é o quê? Perdão. Com cedilha é a liberação da coisa dada em garantia em razão do pagamento total da dívida. Então, quando vocês ouvirem falar em remissão com cedilha, é o quê? Pagamento. Liberação em decorrência de pagamento, né? Então, feito o pagamento total, ocorre a remissão, ou seja, o imóvel vai voltar, né, a não existir aquele direito real inscrito na certidão daquele imóvel, não vai ficar constando mais, uma vez que houve o quê? A quitação da obrigação assumida, né? Extinção da hipoteca. A extinção da hipoteca, ela pode ser dada da seguinte forma. Primeiro, extinção da obrigação principal. Por quê? Porque se a extinção da obrigação principal, em sendo acessória à hipoteca, né, tem essa característica de acessoriedade, então acaba-se aí a obrigação acessória. Vem daquele princípio da gravitação jurídica que o acessório segue o principal, o bem acessório segue o bem principal. Perecimento da coisa, né? A coisa não existe, ela pereceu, ela pegou fogo, ela foi inundada, né? Então, pereceu a coisa, acabou. Resolução da propriedade. Tratando-se, porém, da resolução por causa superveniente, ou seja, após, né? Como é o caso da revogação da doação por ingratidão, onde não há extinção da hipoteca constituída anteriormente. Renúncia do credor, ou seja, se o credor falasse, não precisa mais honrar a hipoteca, né, vai renunciar a esse direito, né? Remissão, que é a liberação, né, o resgate do imóvel pelo devedor.
E a arrematação ou adjudicação? A arrematação ou adjudicação, o que é isso? A arrematação é quando o bem ele vai a leilão, né? E esse bem é arrematado. E a adjudicação é a entrega desse bem para o novo proprietário, né? O novo credor. A averbação do cancelamento do registro no registro de imóveis à vista da respectiva prova. Né? Então, toda a averbação do cancelamento do registro no caso, o quê? Da hipoteca, né? Então, haverá extinção. Quando o devedor ele honra o pagamento, ele tem o direito de exigir o quê? Que seja levantada essa hipoteca, que seja retirada essa hipoteca desse bem imóvel, e esse bem imóvel ele fica o quê? Ali não tem nenhum ônus sobre esse bem, né? Ele está livre e desembaraçado, né? Cancelamento da hipoteca. É a baixa que se dá na hipoteca, acabamos de falar, né? O cancelamento da hipoteca pode ser requerido pelo próprio devedor, pelo dono do prédio hipotecado, pelo adquirente e pelo credor com hipoteca posterior. E ele é formulado diretamente ao oficial do registro mediante prova da extinção da hipoteca. Então, eu tenho que provar que não existe mais hipoteca, eu tenho que provar que eu paguei, eu tenho que provar, né, que houve a venda desse bem, né, para o novo adquirente, que é possível, né? Então, com relação à hipoteca, é isso. Lembrando que se você chegar no banco, numa instituição financeira e falar que se você quer um empréstimo, mas você quer oferecer seu bem imóvel em garantia, dificilmente eles vão te oferecer hipoteca, eles vão te dar um empréstimo com garantia de bem imóvel, ou então uma alienação fiduciária, pelas características que nós já vimos que são inerentes à hipoteca. A primeira característica ela continua na propriedade do devedor, né? Então, o devedor ele vai continuar usufruindo do bem, ele vai continuar na posse direta desse bem. Então, isso muitas vezes inviabiliza a retomada desse bem caso não haja cumprimento da obrigação. Mas poucos bancos aqui no país, né, no Brasil, fazem ainda hipoteca, mas existem alguns que ainda, eu estava fazendo uma pesquisa, alguns ainda adotam a hipoteca, mas que não é muito oferecido, né? Preferem dar preferência a outros tipos de financiamento que não exige-se tantas burocracias e requisitos para que seja formalizado e seja pactuado. Bom, gente, isso é a hipoteca, né? Que nós podemos dizer que ela está praticamente assim, sendo pouco utilizada no nosso país, e acaba que isso também não se transpõe ali para o Poder Judiciário, problemas advindos aí da hipoteca, porque não está sendo muito utilizada no meio, né? No meio econômico, né? Onde transita aí essa concessão de créditos, né? Agora, a Anticrese também, ela veio, né? Veio para ficar no lugar da enfiteuse. Então, nós temos aí a Anticrese, que nada mais é do que você vai oferecer um bem, né, que você tem, para que essa pessoa possa, para o credor ficar na posse do bem, até que ele consiga pegar de volta tudo aquilo que ele perdeu. Né? Então, a Anticrese ela fica na posse do credor durante um tempo, até que ele trabalhe com aquele bem e ele consiga obter aquilo que foi investido e não foi cumprido pelo devedor de volta. Né? Bom, então vamos lá. A Anticrese, assim como os institutos do penhor, é um direito real de garantia clássico. Né? Porém, no penhor típico se transfere a posse da coisa ao credor, né? Que dela não pode se utilizar. Por quê? Porque esse direito real de garantia, né, o penhor, tanto o penhor quanto a hipoteca,
a propriedade, perdão, a posse direta fica com o devedor. Na anticrese é o contrário, ela é diferente. Por quê? Porque o credor ele assume necessariamente a posse daquele bem para usufruir seus frutos a fim de amortizar uma dívida e receber os juros para abater na dívida principal. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu pego um empréstimo com o meu primo, João. Aí eu pego um empréstimo com ele, não pago, né? Não pago esse empréstimo, só que eu dou um imóvel em garantia. Eu dou um bem em garantia, só que eu vou fazer o seguinte: vai ser dado em garantia, caso não haja cumprimento, mas que ele vai poder gozar os aluguéis daquele determinado imóvel, somente os frutos, até que se atinja o valor da dívida, né? Então, ele vai ter o quê? Ele vai ter a posse direta. Né? Essa é a diferença da anticrese, da hipoteca e do penhor. Então, caso não haja o cumprimento da obrigação assumida por mim, o João ele vai poder falar assim, olha, então tá, então o imóvel vai ficar comigo até que eu consiga obter com a exploração desse imóvel, obter o valor que você me deve. Então, é isso que ele vai explorar o bem para ele poder receber, né? Isso é anticrese. Então, esse instituto da anticrese, ele somente se estabelece através de um contrato escrito, também celebrado por escritura pública, e também deve ser levado a registro público, porque é um direito real de garantia. E isso é uma característica inerente ao direito real de garantia, né? Então, no contrato deve constar, primeiro, o total da dívida, já vem a característica da especialização, né? E tem que indicar o valor, o prazo total para o pagamento, a taxa e os juros que serão incididos, né? Que irão incidir sobre esse bem. Né? Então, deve conter as indicações e características expressas dessa anticrese. Né? Efeitos da anticrese. Os efeitos da anticrese estão previstos no artigo 1508 do Código Civil, que, no caso, o credor ele vai receber a coisa alheia, né? Ele vai receber e ele assume por um tempo, né? Por um tempo, a condição de possuidor e mandatário. Então, ele fica responsável por aquele bem. Ele vai usufruir os frutos e ele vai ficar com aquele bem até que seja quitada a dívida do devedor, né? Direitos e deveres. Então, gente, podemos dizer que a posse do bem dado em garantia, né? Como eu falei, o imóvel vai ficar com ele até que ele consiga pegar, né, reter aquilo que foi o valor da dívida. Administrar os bens objetos da anticrese e fruir frutos e utilidades. Então, juros, gado, né? Isso pode também, os frutos, as crias, né? Reter o imóvel em seu poder até efetuar-se o pagamento da dívida. Sim, esse é o objetivo da anticrese, né? Esse é o objetivo da anticrese. Arrendar os bens a terceiro, se não impedir cláusula contratual. Como ele vai fruir e gozar, ele pode alugar, ele pode, né, passar esse bem para frente. Às vezes ele não tem nenhuma habilidade com o gado, por exemplo. Então ele pode passar através de um contrato, desde que seja permitido, né, desde que seja devidamente expresso nesse contrato. Reclamar seus direitos contra o terceiro que adquira o imóvel. Então, esse é o direito de sequela, né, garantido pelo artigo 1509. São obrigações do credor. Do credor. Qual que é a obrigação do credor? Guardar ou manter a coisa como se fosse sua.
Apresentar anualmente um balanço exato e fiel de sua administração, como ele está administrando um bem que pertence ao devedor, e ele está usufruindo os frutos, né, gozando e fruindo os frutos, ele tem que prestar contas, até porque esse bem vai ficar com ele por um tempo, até que seja o quê? Atingido o valor do débito. Então, por isso que ele tem que prestar contas, né, que senão vai ficar ad eterno com ele. Responder pelas deteriorações que o imóvel sofre por culpa sua. Né? Então, se ele causar por culpa dele, algum dano, ele tem que ressarcir, né? Prestar contas dos frutos ou rendimentos havidos, sim, para que seja abatido no valor da dívida, né? Senão ele vai ficar para o resto da vida. É muito conveniente, né? Dessa forma. Cabe ao devedor, o devedor, o que ele cabe? A ele cabe o quê? Entregar a coisa ao credor, e deverá permanecer com ela, né, até a extinção do débito. Pagar a dívida se não cumprir o uso do imóvel com essa finalidade. E os direitos do devedor? Ele tem o direito de impor a conservação desse bem, ele pode fiscalizar, né, ele pode fiscalizar pedindo que não seja feita nenhuma modificação, nenhuma destinação, colocando até que é proibido a relocação, né, alugar para um terceiro, né? Reclamar a devolução e acessórios quando vencido o prazo ou satisfeita a dívida. Um momentinho. Postular indenização dos frutos perdidos ou deteriorados por culpa do credor. Alienar o imóvel, porém, a garantia perdurará com o adquirente, porque, gente, se existe um direito real, esse direito real vai junto com a alienação, né? Ele gruda no imóvel, né? Vocês lembram daquele grude, né? Então, ele tem essa característica. A extinção da anticrese, primeiro, pelo pagamento da dívida, né? Pelo término do prazo legal ou caducidade, uma vez que se trata de até mesmo a questão contratual, né? Pelo perecimento do bem anticrético, pela desapropriação e pela renúncia do anticresista, pela expulsão de outros credores quando o anticrético não opuser seu direito de retenção e pelo resgate feito pelo adquirente do imóvel gravado. Então, esses são a possibilidade ali de extinção da anticrese. Eu falei sobre enfiteus, gente, não esqueçam, isso não tem nada a ver com enfiteus. Então, anticrese não tem nada a ver, tá? Eu falei logo no início, mas isso aí foi um lapso, né? Então, não há que se falar não há nenhuma associação com anticrese e enfiteus, tá? Alguma dúvida, gente? Especialização da hipoteca? A Rafaela pediu. O que é a especialização da hipoteca? A hipoteca ela tem que conter as especificações. Por exemplo, em se tratando de um bem imóvel, como nós já falamos, eu tenho que dar todas as características no contrato que eu vou firmar, por exemplo, com a instituição financeira, lá tem que conter todas as características desse bem. Qual que é a metragem desse bem imóvel? Quais as características de se é um bem rural ou um bem urbano, né? Tem que ter as características, quantos quartos, o que se for um galpão, o endereço. Então, tem que ter a metragem, as qualificações. Isso é a especialização dessa hipoteca. É a indicação precisa daquele e as características precisas daquele bem hipotecado. Ok? Bom, gente, com relação à hipoteca anticrese, né, era isso que a gente tinha, que eu tinha preparado para vocês hoje. Na próxima aula, acredito eu que semana que vem nós teremos a jornada jurídica, né? Eu não sei ainda como vai ficar essa questão de aula, se a gente vai ter que gravar aula e disponibilizar para vocês, mas eu gostaria, eu mando recado para vocês através do grupo, do WhatsApp, e da próxima aula o tema vai ser alienação fiduciária,
tá? Então, que é muito importante que isso aí, quem vai advogar, vai ter muito problema relacionado a essa questão da alienação fiduciária, né? Então, na próxima aula, nós trataremos desse tema, tá? Eu aviso vocês como é que